Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão conectados conosco em live. Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nesta oportunidade, estou agradecendo a Deus, agradecendo o pastor, muito contente que ele está presente hoje conosco, por essa confiança, os nossos colegas aqui, irmãos em Cristo Jesus, obreiros, que me dão também essa oportunidade, esta honra de poder participar uma porção da palavra de Deus na congregação aqui em Água Funda, querida congregação que já mora no nosso coração há muitos anos. Vamos meditar na palavra de Deus então, irmãos. Convido, sem perda de tempo, que os irmãos abram as vossas Bíblias, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 22. Prometo aos irmãos que não serei exaustivo, não serei cansativo, nós vamos ser rápidos, objetivos naquilo que o Senhor colocou ao nosso coração, amém? Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 22 apenas. Eu peço que depois você mantenha a sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos recorrer aos versículos, né? Versículo 15, 16, 17. Nós vamos ler agora o 22 e depois nós vamos recorrer aos demais versículos que antecedem, assim, formando o contexto da palavra que nós vamos ler agora, neste momento, amém? 2 Samuel, capítulo de número 22, ou melhor dizendo, capítulo de número 21, versículo de número 22, diz assim o texto na tradução que eu estou lendo: Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi, e pela mão dos seus servos. Amém. Graças a Deus. O tema da mensagem esta noite é Vencendo Gigantes. Louvado seja Deus. Eu acho que no Netflix até deve ter um filme, né? Que o nome é Desafiando Gigantes. Mas hoje nós não vamos desafiar gigantes. Hoje nós vamos vencer gigantes em nome do Senhor Jesus. Amém? O texto faz menção aqui de Davi. E nada melhor do que Davi, né? Quando o assunto é gigante, né? A gente lembra logo de Davi. Agora, o texto que nós estamos lendo, o contexto, vai nos revelar algo interessante sobre a história de Davi, que talvez nem todos saibam. Acontece que Golias não foi o único gigante que Davi teve que enfrentar. E eu não estou falando aqui no sentido figurado, estou falando no sentido real, gigante mesmo. Homens de grande estatura, guerreiros. Golias foi só um deles. O texto você vai ver hoje que, inclusive, não foi o único Golias. Sabia que Davi enfrentou outro gigante que também se chamava Golias? É o que nós vamos saber, é o que nós vamos se inteirar nesta noite no texto que nós estamos lendo. Amém? Mas, em se falando de Davi, é impossível a gente não se lembrar da história de 1 Samuel capítulo 17, né? Foi quando ele enfrentou então aquele gigante primeiro, o gigante chamado Golias, e talvez tenha sido uma das experiências mais constrangedoras da nação de Israel. Eu penso isso, porque imagina a cena, Saul, e olha que eu estou dizendo de Saul, era um homem de guerra, né? Rei de Israel. O seu exército contra os amonitas, né, marcou, ele estabeleceu seu reino com batalhas especiais, um homem valente. Mas naquela ocasião de 1 Samuel capítulo 17, Saul e os homens de Israel estavam juntados, era contra a nação de Israel. E aí diz o texto que a nação dos filisteus estava no alto de um monte, o exército de Israel estava no alto de outro monte, entre eles um vale, e de repente sai do meio do exército dos filisteus um homem, um guerreiro, e exclama: escolhei dentre vós um homem que desça até mim. É como se ele estivesse dizendo: tem homem aí para me enfrentar? Esse homem era Golias. É interessante porque a Bíblia ela dá as referências desse gigante. A Bíblia diz que a altura aproximada de Golias
era cerca de 3 metros de altura. Pelas medidas que a Bíblia dá, 2,90 metros, 2,80 metros, algumas traduções 3. Então, aproximadamente 3 metros de altura. Era um gigante. Agora, pensa comigo que não era só um gigante, ele era um guerreiro primeiramente. Então, independente da sua altura, poderia ter 1,60 m, 1,70 m, mas ele era treinado, era homem de guerra. Mas como se não bastasse, além disso, ele tinha 3 metros de altura. A sua lança era aproximadamente 4 metros do seu comprimento. Só a ponta da lança pesava algo em torno de 7,5 kg. É a mesma coisa de você pegar, fazer uma experiência, pegar um cabo de vassoura, amarrar um saco de feijão na ponta, ou um saco de arroz, né? 5 quilos e mais 2. E tenta levantar para você ver o peso. Era o peso da lança. A couraça que estava sobre Golias era algo em torno de 60 quilos. Imagina isso. Era só o peso da sua couraça. Agora imagina esse homem, esse gigante, batendo a sua ponta da sua lança, né, no seu escudo. Imagina o barulho. E desafiando todo um exército. Tem homem aí? Você vai ver que em 1 Samuel capítulo 17, versículo 10, ele diz, disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, o texto vai dizer que Saul ouviu, todo Israel ouviu as palavras do filisteu e se espantaram e temeram muito. O versículo 16 do capítulo 17 de 1 Samuel vai dizer que o filisteu se apresentou 40 dias. Você imagina o que é isso? Os exércitos apostos, diz o texto que todo dia, de manhã e de tarde, ele saía no meio e enfrentava, peitava, dizia afrontas ao exército por 40 dias. Imagina isso. São detalhes que a gente às vezes acaba até esquecendo da história, né? E por 40 dias aquele exército ficou paralisado. Você percebe então o poder de paralisação que um gigante tem sobre uma multidão. Veja que no versículo 24 ainda de 1 Samuel capítulo 17 diz que todos os homens de Israel, todos, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Isso é o medo, né? O nosso irmão Israel trouxe uma palavra muito boa nessa terça-feira. Ele falou sobre o medo. Eu até anotei, né, os 3 efeitos do medo. O medo, ele inibe nosso potencial, né, Israel? Inibe nosso potencial, neutraliza sonhos e é capaz de nos fazer parar ou até andar para trás. O exército inteiro de Saul, de Israel, estava paralisado. E contextualizando para os nossos dias atuais, o que é o gigante para nós? O que é o gigante para nós? O que é este Golias para os nossos dias atuais? O gigante para nós é aquele problema que é maior do que nós. O gigante para nós é aquilo que é mais poderoso do que os nossas próprias forças, nossos próprios poderes. São maiores desafios que nos enfrentam e que estão dispostos a nos enfrentar dia a dia. Isso é o gigante para nós. E o exército ficou paralisado. Mas no meio daquele exército havia um homem disposto a enfrentar aquele gigante. Na verdade era um mancebo, era o mais novo da casa, era um menino, mas era um menino de coragem. E a coragem não é a ausência de medo. A coragem, ela é o domínio sobre o medo. A coragem, ela é a resistência ao medo, mas nunca ela é a ausência de medo. Acontece que maior do que o medo está a predisposição e a confiança de que ele
ganhará, de que ele vencerá, porque maior é o que está com ele, maior é o que está ao nosso favor. Veja que Davi, olha que interessante, ele nunca chamou Golias de gigante. Você já viu isso? Você já parou para pensar no texto? Você já leu? Por 5 vezes ele chama ele de filisteu, e por 2 vezes ele chama de incircunciso, mas nunca ele chamou de gigante. Sabe por quê? Porque ele tinha coragem, ele sabia que maior que aquele homem era o Deus que estava com ele. Gigante, na verdade, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel. Da boca de Davi nunca saiu Golias gigante. Olha que interessante isso. É a mesma história da ilustração do leão, né? E o elefante. Olha o tamanho do leão, olha o tamanho do elefante. O elefante olha para o leão e se treme de medo. Olha o tamanho dele em relação ao leão, mas ele olha e se treme. Fala, meu Deus, o leão, o leão. O leão, ele é pequeno, mas ele olha para o elefante e diz, ali está a minha comida, ali está a minha refeição. E ele parte para cima, porque ele sabe que o medo, ele pode impedir, ele pode inibir, ele pode travar, mas ele enfrenta, porque ele sabe do seu potencial. Em nome de Jesus, os gigantes que estão travando o seu potencial, os gigantes que estão travando a sua capacidade de vencer, a sua capacidade de olhar e de ver o tamanho do seu Deus, em nome de Jesus, olhe para o seu Deus esta noite, porque Ele é muito maior que todas as circunstâncias maiores que você mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas e o texto que eu li? O texto que eu li não tem nada a ver com Davi e Golias. O texto que eu li está em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 21. E ali no capítulo 21 de 2 Samuel, de novo, Davi está numa parada difícil. Só que agora ele está estabelecido, rei de todo Israel. 2 Samuel capítulo 5 é onde ele se estabelece como rei, finalmente rei de todo Israel. Então nós estamos lendo 2 Samuel capítulo 22, ou capítulo 21. Então ele já está estabelecido como rei, e de repente ele se vê numa nova situação. Veja que eu gostaria que os irmãos lessem comigo o versículo 15. 2 Samuel capítulo 21, versículo 15. Diz o texto: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Passaram-se os anos. Os irmãos conhecem a história de Davi e Golias. Davi vence aquela parada. Mas aqui no texto que nós estamos lendo, depois de muitos anos, novamente, os filisteus têm uma peleja contra Israel. Os mesmos filisteus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que os nossos adversários, ou o nosso adversário, ele não desiste. É um engano a gente pensar que só porque tivemos o êxito em uma vitória, ele vai deixar as suas investidas contra o povo de Deus. Vocês se lembram da tentação de Jesus? A tentação de Jesus em Lucas capítulo 4, onde ele vai ao deserto, e ele é tentado na concupiscência da carne, dos olhos, na soberba da vida. O texto vai dizer, no final, no versículo 13, que terminado, a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O texto diz assim. Então, é muito errado às vezes a gente pensar que nós obtivemos um êxito, agora nós vamos relaxar, porque nunca mais nós vamos ter um novo embate, um novo desafio. Ao contrário, quando nós estamos vencendo, é aí que nós temos que estar mais ligados com Deus, porque certamente o nosso adversário estará tramando uma outra investida, mas em nome de Jesus, ele não é maior do que o nosso Deus. Se nós estivermos com ele, ele se levanta para mais uma vez cair. É o que aconteceu aqui, acompanha o texto. Versículo 15: e tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E aí diz o texto: e desceu Davi, olha aí Davi de novo,
tendo que descer para um novo embate. E aí, olha que legal, a importância de participar das batalhas. Que Davi já era rei, não é verdade? Era a hora dele, vão, o Senhor é convosco, vão enfrentar essa nova batalha aqui que eu vou ficar por aqui. Não, diz o texto, Davi desceu, aleluia. Existe uma diferença quando nós estamos participando da batalha. Quer ver uma coisa que é muito comum? A diferença de orar por e orar com. Existe uma diferença aí. Nós vamos orar por alguém, nós vamos orar com alguém. Aleluia. Louvado seja Deus. As batalhas, elas estão travadas e nós precisamos estar nas batalhas. Davi desceu, e diz o texto que ele desceu e com ele os seus servos. E com ele os seus servos. Quer dizer, não lute sozinho. É uma outra característica aqui importante desse texto. Ele desceu, mas ele não desceu sozinho não. Desceu ele e desceu os servos. Porque a gente canta, não pode deixar o soldado ferido morrer. Mas como que o soldado ferido morre em batalha? Ele morre e ele fica jogado lá se ele estiver lutando sozinho. Porque se nós estivermos lutando junto, ainda que ele seja alvejado, ainda que ele seja atingido, jamais ele ficará sozinho, porque nós estaremos lado a lado. É por isso que é muito importante para nós vencermos os gigantes da vida, nós permanecermos juntos. Louvado seja Deus. Veja que Davi, ele aprendeu essa lição. Desceu Davi e com ele os seus servos. O segredo da vitória da igreja sempre foi da união. Nós, em outra oportunidade, falamos do Salmo 133, citamos a oração sacerdotal de São João capítulo 17, a oração de Jesus Cristo, para que todos sejam um. Louvado seja Deus. Nós vamos vencer os nossos gigantes sempre quando nós estivermos unidos. O soldado não vai morrer ferido, porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. Aleluia. Olha que coisa interessante também. Davi não matou Golias, eu acabei de falar aqui. Aí passam-se os anos, ele é rei agora, tem um novo embate. Gente, deixa que eu vou sozinho, né? Não, rei, não, eu vou sozinho. Vocês já se esqueceram? Quem foi que matou Golias? O exército inteiro, vocês tudo parado. Fui eu que fui lá enfrentar Golias. Deixa comigo, deixa com essa parada aí, eu vou sozinho. Não. Davi desceu, mas ele desceu com seus servos. Tem batalhas que a gente luta sozinho porque quer. E isso é muito sério. E pode ser até polêmico. Porque às vezes a gente fala, estamos sozinhos, ninguém vem me ajudar. Só que a Bíblia também fala para a gente comunicar aos santos as nossas necessidades. E aí? Então, às vezes, nós estamos em batalhas sozinhos porque queremos. Agora, Davi era um homem especialista em matar gigantes, mas naquela ocasião ele foi, mas não foi sozinho. Ele foi com servos. Em nome de Jesus, você não está sozinho. E eu quero repetir esta palavra no seu coração esta noite. Você não está sozinho, você não está sozinha, você está inserido num corpo de Cristo, e a relação desse corpo, essa figura do corpo, é justamente para que você entenda que os membros são interdependentes, nós dependemos uns dos outros. É impossível você chegar para o seu corpo, por exemplo, os irmãos aí da área da saúde, você vai tirar o seu fígado e coloca na geladeira e fala assim, fica aí fígado, fica aí trabalhando que eu vou ali trabalhar e já volto já. Não tem como, tem que estar junto, tem que estar dentro, você também tem que estar dentro, porque as vitórias, as batalhas da igreja, as suas vitórias estão na união da igreja, a união do corpo, em nome de Jesus. Todos os impedimentos, tudo aquilo que está travando o seu bom relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã, tem que ser quebrado agora, porque talvez o segredo deste gigante que você esteja enfrentando é porque você está enfrentando sozinho. Aleluia. O texto diz, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus,
que Davi se cansou. Como é que está escrito aqui? Davi se cansou? Não. Davi se cansar não pode. Mas é o que está escrito no texto. Davi se cansou. E igual Davi, somos todos nós. Às vezes as batalhas são doídas e a gente se cansa. Agora eu faço uma pergunta: se Davi tivesse descido sozinho, como seria? Talvez um soldado ferido que morre. Mas veja o texto, versículo 16. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante. Então anota aí, o primeiro gigante que aparece. O peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir Davi. Então Davi na batalha, rei, cansado, e um gigante querendo ferir. Aí diz o texto, versículo 17: porém, Abisai, aleluia, filho de Jeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Veja que um amigo apareceu, um homem dentre os seus servos, Abisai, um amigo antigo. Se você vê o texto de 1 Samuel, capítulo 26, versículo 6, você já vai ver esse nome, Abisai, já lutando ao lado de Davi. E foi até o fim. Mesmo nas últimas palavras de Davi, você vai ver ele ali, lado a lado com ele, um amigo que está disposto a enfrentar o gigante. Aliás, Abisai significa o pai existe, o pai é. O nome Abisai também pode significar o meu pai é um dom, o meu pai é uma dádiva, é um alguém que foi me dado como um pai de presente. Esse era o homem que estava ao lado de Davi. Versículo 18 diz o texto: e aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai ou Sibecaí, o Uzatita, feriu a Asaf, que era um dos filhos do gigante. Olha aí, outro gigante. Esse daí chamava Asaf. Mas para esse, Davi também tinha um amigo. E esse amigo chamava Sibecai ou Sibecaí, o Uzatita, o tecelão. 2 Samuel capítulo 23, versículo 27, onde é citado os homens de Davi, é falado um nome também chamado Mabunai, que é a mesma referência a esse Sibecai, ou Uzatista, que quer dizer, o seu nome significa construção de Jeová. E aí segue o texto, versículo 19: houve mais outra peleja contra os filisteus, ainda em Gobe, e Elana, filho de Jaaré Oregim, o belemita, feriu quem? Golias. Está escrito aí na sua Bíblia? Olha aí, um outro Golias, o Eteu, de cuja lança era a haste como um órgão de um tecelão. E o versículo 20: houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada péltro 6 dedos, 24 por todos. E também este nascera do gigante. Esse aí não faz a menção do nome dele, né? Só diz que ele também era um gigante. E o versículo 21 diz: e injuriava a Israel, porém Jonatas, aleluia, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós chegamos no versículo que nós lemos no início. Estes 4, então mais 4 gigantes, nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi, e caíram pela mão dos seus servos. Aleluia.
Sabe o que eu aprendo com esse texto, irmãos? Nós primeiro precisamos ter amigos que saibam matar gigantes. Isso faz nos pensar como é que está um pouco o nosso relacionamento, como é que está o nosso nível de amizade. Agora, além de ter amigos dispostos a matar gigantes, aí aperta um pouquinho mais, porque nós também precisamos ser amigos dispostos a matar gigantes. Hoje nós enfrentamos um mal, que é o mal da individualidade, o individualismo. Talvez seja o próprio resultado de como a sociedade se evoluiu, né? Às vezes a gente acaba se deparando com pensamentos como: isso não é problema meu. O que eu tenho a ver com isso? Não, deixei para lá. Não é nós aqui, eles lá. E às vezes nós estamos falando de um parente, às vezes nós estamos falando de um irmão em Cristo. Não, isso aí não tem, eu não tenho nada a ver com isso aqui não. E não é por maldade, é porque às vezes a gente desaprendeu como deve ser o nosso relacionamento. Tem muita gente que está me ouvindo e deveria pensar sobre isso. Gente que deveria estar perto, mas está longe da gente. Gente que deveria estar longe, mas está perto. Como é que está o nosso nível de relacionamento? Será que nós temos ao nosso lado pelo menos 4 que falam assim: ó, você se cansou, você se prostrou, mas esses gigantes que estão vindo aí, pode deixar que a gente dá conta dele, nós vamos matar. E no final, não vai ser só o meu nome que vai aparecer não, é Davi e os servos. Nós abatemos esses gigantes e a vitória prevaleceu sobre Israel. Me faz lembrar do texto de Marcos capítulo 2. Um homem que não tinha mobilidade física, portanto, ele não tinha independência, ele não tinha felicidade, porque o seu problema era muito sério, ele estava limitado a uma cama, a uma maca, mas uma coisa ele tinha 4 amigos. 4 amigos dispostos a carregar até a casa de Jesus em Cafarnaum. E por mais, como se não bastasse as dificuldades, chegou lá, ainda a casa estava entupida de gente. De modo que eles não conseguiam entrar. Pelo menos não do modo convencional. Entrar pela porta. Mas aí os amigos, os 4, olha que interessante, 4. Só que esses, a gente não sabe os nomes. Mas eram 4 amigos que estavam dispostos a subir ao telhado de Jesus. Abriram aquela clareira. Veja que o tamanho que eles tinham que abrir era para que a maca pudesse descer na posição dele deitado, talvez, ou sentado, não sei, mas não era um buraquinho qualquer que tinha que ser aberto. Tudo bem que o telhado também não era uma coisa tão difícil de se abrir, dizem os estudiosos. Mas enfim, 4 amigos dispostos. E aquele homem não pôde entrar naquela casa, mas todos tiveram que abrir o espaço para ele sair. E outra, ele saiu andando, ele saiu caminhando, porque a atitude dos 4 amigos fez com que aquele homem chegasse à presença de Jesus e nunca mais fosse um paraplégico. Aleluia. Nós estamos precisando de amigos assim, né? Nós estamos precisando ser amigos assim também. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero declarar esta noite que Deus está levantando homens e mulheres dispostos a ser amigos de verdade. Os gigantes que nós estamos enfrentando na atualidade não é brincadeira. São gigantes talvez tais como Golias e esses 4 que nós lemos aqui. O exército de Israel ficou parado 40 dias. Só o período que nós estamos em live aqui já passou os 90. 90 dias tem um gigante aí gritando. E aí, o que vai ser? Igreja fechada, hein? Mas esse gigante vai cair em nome de Jesus. Esse gigante vai se prostrar em nome de Jesus.
porque vai se destacar dentre nós homens e mulheres dispostos a declarar, como foi as palavras de Davi, serão as nossas palavras: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Pode ser que seu gigante seja um desemprego, pode ser que seu gigante seja um problema de saúde, pode ser que seu gigante seja um problema conjugal, pode ser que seu gigante seja uma doença. Não sei qual é o seu gigante. Eu sei que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem eu estou pregando agora, é muito maior que esse gigante, e em nome de Jesus ele vai cair. Em nome de Jesus ele vai cair. Eu quero orar com você antes de nós encerrarmos esta palavra. Eu quero orar com você e eu quero declarar que estes gigantes irão cair e que Deus há de levantar homens e mulheres que serão seus ajudadores para que esses gigantes caiam por terra em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, espero que esta palavra tenha atingido os corações, aquilo que eu não pude expressar por palavras, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto em cada coração. Antes de nós encerrarmos, peço ao pastor se permitir fazer uma oração agradecendo a Deus por essa parte. Deus, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Senhor, eu coloquei aqui. Eu sou um vaso limitado, Senhor, mas eu creio que teu Espírito há de aperfeiçoar esta palavra. E nós entendemos a necessidade, Senhor, de sermos amigos, a necessidade de termos amigos, a necessidade de termos coragem de enfrentar estes gigantes, porque nós sabemos que maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Em nome de Jesus, os nossos irmãos que agora estão enfrentando, meu Senhor, gigantes difíceis, que estão ouvindo, Senhor, afrontas, como aquele Golias afrontou por 40 dias aquela nação, em nome de Jesus, Pai, que ele caia por terra agora, que ele caia por terra agora. Estes gigantes, meu Senhor, não prosperarão contra o teu povo, estes gigantes não prosperarão contra a tua igreja, em nome de Jesus eu declaro estas palavras. Nós hemos de vencer os nossos gigantes. Eu oro agradecido por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.